Rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? De volta aqui no canal do Rock, só pra gente comentar em cima dessa demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo e os impactos que podem causar no jogo da volta contra o Fortaleza, válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. Todo mundo foi unânime no jogo de ontem, que o Fortaleza foi mais organizado, que foi melhor que o Corinthians, os corintianos que incentivaram o jogo inteiro, né, sempre cumprindo seu papel, vaiaram o time do Corinthians no final, por conta do resultado ruim, né? O empate acabou sendo ruim, já que o Corinthians decide fora de casa, decide no Castelão a vaga para a final, né? Fortaleza tem aí, né, o torcedor a seu favor, o Castelão, o campo, né, já é muito mais conhecido para o Fortaleza, já venceu o Corinthians várias vezes no Castelão e hoje mostra mais organização do que o Corinthians, né? Mas essa troca no comando técnico é a última cartada, sem dúvidas, do presidente Duílio Monteiro Alves, do Corinthians, de tentar mudar esse quadro, né? De tentar salvar a temporada, salvar um título aí importante para o Corinthians. Né? E o presidente corintiano relutava em demitir o Vanderlei Luxemburgo, por fechou, né? Que tem aí números horríveis à frente do Corinthians, né? Foi demitido hoje, né? Depois de muita pressão e da oportunidade de mercado aí do Tite, né? Que o Corinthians lá atrás tentou contratar antes mesmo do Luxemburgo, antes mesmo do Cuca, com a demissão do Fernando Lázaro, que foi o treinador aposta aí no Campeonato Paulista, acabou sendo eliminado pelo Ituano e sendo demitido. O Fernando Lázaro ainda trabalha no Corinthians como auxiliar fixo da comissão técnica corintiana. E o Duílio nem sonha, né, em terminar o seu mandato com o Fernando Lázaro de volta. Seria uma derrota para ele. Então o Tite acenou com a possibilidade, nesse momento, de trabalhar em 2023, que ele falou naquele outro momento que o Corinthians tentou, de que não trabalharia no futebol brasileiro, sonhava em trabalhar na Europa. Não pintou nenhuma proposta da Europa. Agora o Tite, que está residindo no Rio de Janeiro, desde que foi técnico da seleção brasileira, né, abriu conversações com o Flamengo, mas só que ele colocou um porém: posso até trabalhar em 2023, desde que o time esteja sem treinador. Então, o Corinthians se adiantou e demitiu Vanderlei Luxemburgo. 38 jogos, 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. O time, sob o comando dele, marcou 42 gols e sofreu 40 gols. Né? Uma campanha horrorosa aí do Luxa à frente do Timão. Né? E o Duílio não estava cedendo às pressões de demitir o Vanderlei, justamente porque não queria ficar marcado como presidente que em um ano teve 4 treinadores. Né? Tem gente que coloca até o Danilo, né, que é técnico da categoria de base, o ex-jogador corintiano, que assumiu por uma partida o Corinthians, enquanto o Corinthians tentava contratar Vanderlei Luxemburgo. Então seriam 5, né, já que o próximo que será contratado vai aí contabilizar o quarto ou quinto, como queiram aí, de técnico. O Duílio não queria isso, mas abriu a exceção, porque agora o nome do Tite é um nome muito forte junto aos corintianos, que sonham com a volta do Tite desde muito tempo, né? Que pediam para ele até deixar o comando da seleção brasileira para voltar para o Corinthians. O que pode impactar para o Fortaleza, caso o Tite aceite a proposta do Corinthians, ou outro treinador, né? Tem o Mano Menezes também, que está engatilhado aí, né? Muitos diziam que já estava acertado e era do gosto dos dois candidatos a presidente, porque o Duílio fica somente até o final de novembro. Dia 25 acontecem as eleições no Corinthians. E era um consenso do candidato da situação e também o candidato da oposição de que Mano Menezes, com a ausência do Tite, né, poderia ser um bom nome aí para assumir o Corinthians. O Lucha não iria continuar para a próxima temporada, isso era um fato, mas poderia ficar pelo menos até o confronto contra o Fortaleza, quando não sabemos, né, o que pode acontecer, né? O confronto está aberto, o Fortaleza tem a vantagem de jogar em casa com a sua torcida, a gente falou isso, né? Mas uma vitória simples do Corinthians leva o Timão à final. Uma vitória simples do Tricolor, do Leão, leva o Fortaleza a uma final inédita aí de uma competição internacional. Inédita para o Corinthians também, uma final de Copa Sul-Americana na qual ele também não conquistou. Mas tem um lastro maior do que o Fortaleza em competições internacionais. Mas aí, o vídeo, a gente vai falar do que pode impactar. Isso, com certeza, o Vojvoda não está gostando dessa ideia, porque com o Luxemburgo, o nosso professor aqui, né, o Vojvoda, né, a gente grava vídeo aqui para os torcedores tricolores, né, para o futebol cearense, grava vídeo para o Ceará também,
né, de que o Vojvoda já está acostumado, né, a enfrentar esse Corinthians comandado pelo Luxemburgo. Então agora vai causar aquele impacto, né, que ele não sabe, aquele mistério de ele não sabe como virar esse Corinthians. Corinthians que tem um elenco que não é dos piores, pode não ser dos melhores, é de fato um dos mais caros do futebol brasileiro, né, não é dos melhores, não tem essa qualidade, excelência de ser um dos melhores, mas também um dos piores não é, né? Só está mal treinado pelo Luxemburgo, que para mim é um ex-treinador e que não consegue nem fazer uma autocrítica na hora que é criticado, não reconhece os erros, né? Os últimos clubes que ele passou é dessa forma. Ele não consegue fazer uma autocrítica no que está faltando no trabalho dele, né? Então foi demitido. Acredito que a derradeira passagem dele pelo Corinthians, a terceira e última passagem, já está com a idade avançada, não deve mais retornar. Dizem que vai fazer uma cirurgia agora na clavícula, né? Já iria se afastar e não deveria ficar mesmo no comando do Corinthians para a próxima temporada. Então, o que pode impactar é justamente isso, né? O Corinthians tem um clássico contra o São Paulo no final de semana e em seguida, na terça-feira, viaja para Fortaleza para enfrentar o Tricolor, valendo uma vaga na final. Então, vai ficar esse mistério aí para o técnico Vojvoda do Fortaleza, que não vai saber como o Corinthians virá encarar o Tricolor, né? Com o Lucha, para fazer um gol é um Deus nos acuda esse time do Corinthians, né? E também com a bola no pé para propor o jogo também é irritante para o torcedor corintiano, sem dúvida, né? Então vamos esperar aí, vamos aguardar quem virá, se o Tite realmente vai aceitar essa proposta do Corinthians, que quer atravessar a proposta do Flamengo. Sabemos que o Flamengo tem um potencial financeiro maior que do Corinthians, mas, querendo ou não, o Tite tem uma identificação com o Corinthians, onde ele ganhou o título mundial, Libertadores, foi vitorioso no Corinthians, ou apostar no Flamengo, que pode lhe dar uma estrutura melhor de trabalho também, né? Então esperemos aí, aguardemos. O fato é que o Lucha, o Pofechou, não é mais técnico do Corinthians e teremos um novo comandante técnico no próximo confronto da terça-feira entre Fortaleza e Corinthians no Castelão, pela semifinal da Sul-Americana, a partir de 9h30 da noite.